Nasrallah. Então são dois primos ali, o Asfura e o Nasrallah. E o Nasrallah, ele é o que se chama de direita liberal e tal. E o Trump diz que ele é quase um comunista. É impressionante. Vão falando assim, ele é quase um comunista. Quero saber desse cara. E se o candidato que eu apoio, o Asfura, não ganhar, não vai ter dinheiro. Mesma coisa que ele fez na Argentina, né? Uhum. Se o partido do Milei não ganhar a eleição... Não tem empréstimo. Não tem grana. Vamos retirar a grana que já foi e não tem mais grana nova. Aliás, ele chegou a dizer que a Argentina é um país que está morrendo. Chegou a dizer isso, o Trump. E em Honduras ele está usando o mesmo argumento. Ou é o cara que eu quero, que eu apoio, ou não tem grana. Chantagem aberta. 4,58,5. Olha só, eu falei há pouco a respeito do estádio de atenção, repetindo, é para toda a cidade de São Paulo. É o estágio que vem anteriormente àquele que é quando já está chovendo pra caramba e com risco de transbordamento. Tá? É o estágio amarelo, digamos assim. É na cidade toda. Então fique atento se você tem alguma coisa para fazer e vai pegar alguns dos principais corredores. Saiba que existe a perspectiva de chuva para toda a capital paulista. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta aqui. Abraço pra dona Marina, hein? Opa, sempre. Deixa comigo que será enviado. Abraço, gente. Até amanhã. Valeu, Zé. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião
e debate, claro, com a sua participação. Fala, galera, deste dia 2 de dezembro de 2025. Bruno Santos está de saída no Guarani. Atacante vai fazer falta. Opine 97102-1493. 97102-1493. Quantos por cento Elvis representa do time da Macaca hoje, levando em consideração as últimas atuações do Meia na Série C? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Com o anúncio de Maurício Antônio, Guarani chega a 5 reforços confirmados para 2026. Além do zagueiro ex-Paysandu, Bugre também oficializou os defensores Rafael Donato e Jonathan Costa, o volante William Farias e o atacante Guilherme Parede. Sem acerto salarial com o Guarani, Bruno Santos pode reforçar o Londrina na próxima temporada. Gustavo Maia entra no radar do Guarani para 2026, mas negociação é vista como difícil por conta do alto salário recebido pelo meia atacante no Sport. Bugre também monitora Rian, lateral direito que pertence ao Vila Nova, mas disputou a última Série C pelo Ipiranga. Rian chegaria para a reserva imediata de Cicinho. Guarani acerta a contratação do analista Cauê Azevedo. Profissional, estava no Paysandu e agora assume como head scout no Brinco de Ouro em sua segunda passagem pelo Bugre. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Matheus Costa promove Kevin enquanto diretoria busca novo camisa 9. Pautas da Ponte Preta. Com Pedro Rocha e Matheus Kaiser de saída, Ponte negocia com Thiago Coelho, goleiro que disputou a última Série C pelo Caxias. Deve reforçar a Ponte em 2026. Semana será decisiva para definir o futuro de Elvis no Moisés Lucarelli. Contrato do meia se encerrou no último domingo, mas a tendência é de que ele permaneça na Macaca. Arthur é anunciado oficialmente pelo América Mineiro. Lateral esquerdo rescindiu com a Ponte em comum acordo e vai ser adversário da Macaca na próxima Série B. Portuguesa oficializa a rescisão de contrato antecipada de Cristiano. Meia de 38 anos está a caminho da Ponte Preta. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Doutor Torrano assume presidência da Ponte Preta. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Crespo não conseguiu repetir uma escalação desde a sua volta ao São Paulo. Sofrendo com muitas lesões no ano, o treinador não conseguiu firmar um esquema tático no tricolor desde que retornou para sua segunda passagem no Morumbi. Na goleada para o Fluminense, por exemplo, São Paulo tinha
13 desfalques no departamento médico e mais 2 suspensos. Pauta 2. TV do México diz que Cruz Azul tem vantagem abismal contra o Flamengo. Em matéria publicada, a TV Azteca apontou que a quantidade de jogos pode fazer a diferença no duelo. Enquanto o Flamengo chegará ao jogo de número 76 na temporada contra o Cruz Azul, o time do México fará sua partida de número 54 no ano. Apesar da diferença na quantidade de jogos, os dois times se enfrentam em meio a uma sequência decisiva e com pouco tempo de descanso. O Flamengo pode conquistar o Brasileirão essa semana nas 2 rodadas finais, enquanto que o Cruz Azul avançou nas quartas de final da Liga Local e disputa os jogos da semifinal antes do duelo contra o Flamengo, marcado para o dia 10 deste mês. Pauta 3. Ex-presidente do Santos, Orlando Rolo, sugere ao Juventude entregar o jogo para ajudar a rebaixar o Internacional. Abre aspas. Sejam inteligentes e levem o Internacional com vocês. Não cometam o mesmo erro que o Santos fez em ressuscitar o Palmeiras em 2014, quando impediu o rebaixamento de um rival. Escreveu o ex-presidente em serviço em publicação que traz o serviço do jogo nas redes sociais do próprio Juventude. Peixe é o primeiro time fora do Z4, com a mesma pontuação do Inter, que perde no saldo de gols. Equipe paulista enfrenta o Juventude, já rebaixado, nesta quarta-feira no estádio Alfredo Jaconi. Jogo marcado para 19h30, com a transmissão de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. Com análise de Gleger Zorzin, reportagens de Breno Beretta e também plantão informativo e âncora Edu Pinheiro. Ligue o seu rádio na Rádio Bandeirantes. Jogo decisivo para o Peixe. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço para você, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Como o Breno Beretta já vem trazendo há algum tempo, o Bruno Santos, centroavante do Guarani, pediu um alto salário para renovar com o Bugre. Isso atrapalhou as negociações para a renovação do jogador e o Bruno Santos deve reforçar o Londrina na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Pelo lado da Ponte Preta, o meu destaque é que o Elvis teve no último domingo, dia 30 de novembro, o seu contrato encerrado com a Ponte Preta, mas a expectativa, tanto por parte do jogador quanto por parte da Ponte Preta, é que o Elvis permaneça por mais uma temporada no Moisés Lucarelli, e daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre essa negociação, Batista. E no programa de hoje temos presentes para você. São 2 ganhadores e cada um irá ganhar 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Olha que legal! 4 ingressos para 2 ganhadores, cada um levando 4 ingressos. Portanto, são 8 no total, né? Cada um leva 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Para participar, são 2 maneiras: pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba Promoções e preencha o formulário que está lá disponível. Ou então,
entre lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Onde fica esse canal de vídeos? No YouTube. É só você entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link, vai direto para o formulário, preencha o formulário e você já estará concorrendo. O que é melhor? Pelo site ou no YouTube? Não tem nenhuma diferença. É o que for melhor para você. Se for melhor pelo site, vá pelo site. Se for mais fácil pelo YouTube, vai pelo YouTube. Tudo vai para o mesmo lugar, que é o local onde faz o sorteio eletrônico. Em qualquer momento deste programa, nós vamos fazer o sorteio. E os ganhadores têm até o dia 5 para retirar aqui na recepção da Band. A Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30. O ganhador tem que trazer um documento que contém o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador. Participe e boa sorte para você. 17h14, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o YouTube e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação aqui do estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Senta o dedo no botão. Manda like, manda joinha aí pra gente. E você que não é assinante do canal, é de graça, não paga nada e você nos ajuda até no final do ano. A meta é batermos os 60 mil assinantes. Aliás, já foi. Olha aí, hoje é dia 2, portanto, 28 dias de antecedência, nós batemos a meta. E agora vamos dobrar a meta? Eu já ouvi isso, hein? Eu não tinha a meta, mas dobrou a meta. Pelo amor de Deus, não me lembra disso que dá arrepios. Mas batemos a meta antes, 28 dias antes do término do ano de 2025. Gente, muito obrigado de coração. 60 mil assinantes no canal de vídeos. Uhul! É isso aí. E a coordenação é de Gil Kleber, direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Amiga, vai onde com essa raquetinha?
Eu tô esperta com a dengue. Minha filha, raquetinha é coisa do passado. Eu duvido que apareça algum mosquito aqui depois que a gente esvaziou garrafas usadas, Colocou areia nos vasos. e cobriu e protegeu a caixa d'água com tela. Raquetinha. Ó, coisa do passado é sua avó. Sanaz e você, todos juntos contra a dengue. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família pra sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h19, hoje até às 19h30. Muita informação, opinião e debate com a sua importante participação. 971021493. 971021493. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista e o pessoal da mesa aí. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel, Vicente Cury. A respeito do Elvis, ele representa mais ou menos 12% do plantel da Ponte Preta. Tá bom, Carlos Batista? Bom trabalho aí, você e toda a equipe. Obrigado, um abraço. Mais um. Boa tarde, Batista. É o Laco. Então, Batista, da enquete que você está fazendo aí na casa do Elvis, o Elvis vai fazer falta para a Ponte, sim. Se a Ponte poder segurar ele é melhor, né? É, um pouquinho acima do peso, a idade, mas não tem nada a ver. O Elvis é um baita do meia. Não é porque chegou a idade que ele deixou de jogar bola, pelo contrário. Está mais experiente ainda. Eu acho que mais um ano, se ele ficar na Ponte, aí ele encerra a carreira. Mas vai ser um bom negócio a Ponte conseguir segurar o Elvis. E ter mais um cara no perfil dele, Batista. Porque o Elvis não tem condições de jogar 90 minutos, a gente já sabe disso. É bom que a Ponte tenha um cara mais ou menos no perfil dele também e tal. Pra não cair, né, de produção, porque o cara é o gênio do time, é o Elvis, né? Abraço, Batista. Abraço, muito obrigado. É o Cristiano. A Portuguesa antecipou a rescisão de contrato do Cristiano. Cristiano tem 38 anos, Elvis 35. Então, embora 3 anos de diferença, né, entre um e outro, mas são jogadores da mesma característica e provavelmente a Ponte está contratando o Cristiano baseado nesse tipo de pensamento aí do torcedor, né?
que o Elvis não aguenta atuar os 90 minutos. E também Campeonato Brasileiro Maratona, 38 rodadas, Série B. Vai jogar, não tem jeito, é cartão, é contusão. E aí a Ponte já está se precavendo. O Elvis publicou nas suas redes sociais uma mensagem, ele não falou nada, mas na publicação ele colocou os adversários da Ponte no Campeonato Paulista. Colocou uns olhinhos e também o gorilão da Ponte, né, no rodapé. Então isso dá um indicativo de que ele vai permanecer. Embora não tenha dito nada, pode ser uma gratidão que ele tem pela Ponte, está sem contrato, mas pela maneira que ele fez essa publicação, dá a impressão de que ele está projetando a temporada 2026, que para a Ponte começa com o Campeonato Paulista. Quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a postagem. Para quem não está no canal de vídeos, vou relatar. É uma foto do Elvis sentado dentro do vestiário do Majestoso, atrás dele a camisa da macaca, a camisa número 1, a camisa branca. E ele também está vestido com a camisa branca, com a faixa preta transversal. E do lado tem o logotipo dos adversários na primeira fase da Ponte no Campeonato Paulista. E no rodapé tem esses olhinhos, né? E na sequência os gorilas, que é o símbolo da Ponte Preta. Então isso dá indicativo de que realmente o Elvis vai permanecer para a temporada 2026. Ô Batistão. Oi, Pedrão. Como você bem disse e descreveu, essa mensagem do Elvis é uma republicação de um post do Paulistão, do perfil oficial do Paulistão. O Paulistão fez esse post com todos os times, um jogador de cada time, e o jogador escolhido da Ponte foi justamente o Elvis. E depois desse story postado aí pelo camisa 10 da Ponte Preta, recebi muitas mensagens, torcedores da Ponte Preta perguntando se já estava certo ou não. E aí eu questionei o Elvis, entrei em contato com o jogador, perguntei como estava a situação, se já tinha acertado. Ele falou que não tem nada acertado ainda com a Ponte Preta, não tem nada concreto ainda, mas a preferência dele sempre vai ser a Ponte Preta. Ele tem interesse sim em permanecer no Majestoso em 2026 e também é o desejo da diretoria. A diretoria também quer contar com o jogador, então não tem nada concreto, mas a expectativa é que o Elvis sim permaneça na Ponte em 2026. 17h25, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o goleiro Thiago Rodrigues, que não renovou o contrato com o Vila Nova, tá com 37 anos. Na verdade, ele não renovou o contrato com o Goiás, né? E agora ele interessa ao Vila Nova, jogador de 37 anos de idade, Thiago Rodrigues, goleiro, ou seja, pode trocar de clube da mesma cidade, trocar pelos rivais, né? E o Remo tá tentando acertar a renovação de contrato com o Guto Ferreira. Pelo que eu sei, qual que é a situação? O Remo já ofereceu um salário para o treinador, cerca de R$260 mil, e mais os 3 auxiliares dariam uns 480 mil, e o Guto está querendo uma multa de R$900 mil. É uma multa mais baixa do que, por exemplo, o Antônio Oliveira, o português que fez um trabalho péssimo lá no Remo, tinha uma multa de R$1,5 milhão de reais. É isso que está pegando, mas ele já está em contato com o Marcos Braz, né? Já fizeram uma reunião na cidade de Piracicaba e o Guto pode renovar com o Remo, ele que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, Batista.
17h27. Boa tarde, seu Batista. Quanta deferência. Tudo bom? Sim, tudo bom, tudo band. Um volante me pediu para eu mostrar o vídeo dele pro Brigatti. Se o senhor puder avisar, pede a gentileza para me chamar pelo WhatsApp ou celular. Gratidão. E o seu nome? Carlos, Jardim do Lago. Recorri aqui a uma mensagem anterior e descobri que o nome é Carlos. Bom, vou fazer o seguinte. Vou fazer um print. Tá certo? Vou fazer um print da sua mensagem e vou encaminhar para o Brigatti. Se ele quiser, aí ele entra em contato com você, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Continue participando. 97102-1493. As suas festas de final de ano têm lugar certo para acontecer. É um lugar muito especial. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Faça sua reserva, reúna os seus amigos, a família, a turma do futebol, da formatura de escola, aniversariantes e bora confraternizar. E tem promoção para aproveitar, hein? Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. Olha só, R$ 59,90 no rodízio de pizza. E são mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma a R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40 e vem com 4 garrafas de 600 ml. É bom demais, né? Aniversariante com um grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio de pizza. Confirme a sua reserva, fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. Eu repito para você anotar. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 17h30, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Deixa eu encontrar aqui. Fala Galera importante, tá aí na tela. Vamos lá. Bruno Santos está de saída do Guarani. Atacante vai fazer falta? Vai. Vai fazer falta, é um centroavante que teve seus bons, já teve seus maus momentos, mas efetivamente... não é? É um jogador que eu tenho como um jogador que cairia muito bem no Guarani na temporada do ano que vem. Não foi possível, pediu muito dinheiro e ele siga a vida dele. O Guarani vai ter que contratar jogadores no mesmo nível, tomara, né? Quantos por cento Elvis representa do time da Macaca hoje? Levando em consideração as últimas atuações do meia da Série C. Não dá para responder, porque o time será diferente. Se eu posso responder da Série C. Da Série C ele foi 35% no mínimo do time. Agora, como será na temporada do ano que vem, depende muito, Batista, do time que a Ponte vai montar. São 17h31, intervalo, voltamos já já.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais de prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Vasco e Mirassol. Logo mais, 7 da noite, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola em São Januário. O provável Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Raney Piton, Thiago Mendes e Cauã Barros, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan, a equipe do Fernando Diniz. O provável Mirassol do Rafael Guanais com Walter no gol, Ramon, Vitor, James, Reinaldo, Aldo, Danielzinho, Gabriel, Negueba, Alisson e Christian. Apita o jogo Paulo César Zanovelli da Silva de Minas Gerais. O árbitro de vídeo será Rafael Traci. Nesta noite de terça-feira tem bola rolando em São Januário. Vasco e Mirassol. Chega de tarifaço. Aqui é descontaço. Aproveite o Refis 2025 para negociar as suas dívidas com a Prefeitura de Campinas. Desconto de até 70% nas multas e nos juros. Anote bem o prazo para não perder esse tarifaço aplaudido por todos. É até o dia 9 de dezembro. Descontaço de até 70%. Refis 2025, Prefeitura de Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h37, hoje até 19h30, Esporte em Debate no seu rádio. Que tal ficar conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop? Então, confira essa dica sensacional que eu tenho para você. O plano de celular da Desktop é mais do que internet móvel. Tem ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. E o mais legal, se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula para o próximo mês. Agora, atenção, assinando um dos planos de celular da Desktop, o chip é grátis. É isso mesmo, traga o seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Aproveita, liga 0800 100 0102, 0800 100 0102 para assinar ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Informações do Guarani, Breno Beretta. Tá chegando com o noticiário Bugrino, 17h39. Diz aí, bebê. Bom, Batista, amanhã acontece a reapresentação dos jogadores que vão permanecer de 2025 para 2026 e aos poucos os novos contratados vão chegar. Amanhã, por enquanto, ainda não vai ter nenhuma entrevista coletiva, porque eles vão chegar amanhã, vão fazer reuniões e a partir de quinta-feira é provável que daí a gente já possa acompanhar alguma coisa, esse tipo de situação, porque na segunda-feira os jogadores já viajam para início da pré-temporada, né? No dia 8, a pré-temporada começa lá em Bragança Paulista, no centro de treinamentos, onde treina hoje o time feminino do Red Bull Bragantino, vai do dia 8 até o dia 17. Quando eles voltarem para Campinas, já deve estar definido onde o Guarani vai treinar, até porque ainda não tem condições de usar o Brinco de Ouro, porque a nova grama foi plantada e foi plantada com semente, uma grama forte, de qualidade, o mesmo gramado da final da Copa do Mundo de 2026, e essa mesma grama também está sendo plantada no CT. Então não haverá tempo hábil do Guarani treinar para a disputa do Campeonato Paulista no CT e no Estádio Brinco de Ouro. Vai ter que escolher um local próximo depois que voltar de Bragança Paulista. Nesses dias, né, quarta, quinta e sexta, inicialmente o pessoal vai fazer trabalhos físicos, exames, academia. Eu acho que ainda todos os contratados não vão estar em Campinas. É provável
que o Maurício Antônio seja um dos primeiros a chegar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você até me perguntou, Batista, hoje na hora do almoço, nos donos da bola, na tela da Band, quem seria o próximo reforço do Guarani. Eu sei que tem vários jogadores engatilhados, mas ainda não tem o próximo que vai ser anunciado. Pelo que eu sei, de 8 a 10 jogadores deverão ser anunciados nos próximos dias. Além desses atletas que já foram contratados, né? Do Guilherme Parede, atacante, do Jonathan, zagueiro, que vem da equipe do Avaí, o Rafael Donato, que vem da equipe do Novo Horizontino, zagueiro também, o William Farias, que vem do Novo Horizontino, volante, e é claro, o Maurício Antônio, jogador que vem da equipe do Paysandu. Então, mais de 8 a 10 jogadores deverão ser anunciados para chegarem, se juntarem com os remanescentes de 2025, que ainda estão sendo definidos também, para o Matheus Costa já ter uma espinha dorsal para a disputa do Campeonato Paulista. É claro que podem chegar aqueles jogadores acima da média também. Até o Farney respondeu naquela entrevista coletiva alguns dias depois da derrota do Guarani para a Ponte Preta, que o Guarani, no planejamento, iria contratar cerca de 4 ou 5 acima da média. Isso para a disputa do Campeonato Paulista, né? O Guarani deve ter um time um pouco mais forte para o Paulistão, mas é claro que a maioria, esses atletas que já foram anunciados, esses 5 que eu citei há pouco, esses atletas têm contrato para o ano todo, até o final de 2026. Eu vou citar algumas posições que o Guarani está em busca no mercado. Lateral direito. O Cicinho, titular da posição, durante boa parte da Série C, e para mim foi muito importante, ele tem um salário um pouco mais alto e é um jogador de 36 anos. Para ele permanecer no Guarani na Série C, o Guarani, pelo que eu sei, teria que desembolsar um dinheiro a mais. E também, é claro, ele tem um salário um pouco mais alto, né? Então, o Guarani só vai renovar com o Cicinho, pelo que eu sei, se o Cicinho fizer um grande campeonato paulista. E eu aposto muito no Cicinho, particularmente eu acompanho o Cicinho desde quando eu cobri a Ponte Preta, na primeira passagem minha na Rádio Bandeirantes, e eu gosto muito do futebol do Cicinho. Para mim, principalmente na primeira fase da Série C, quando ele chegou, ele foi um dos principais jogadores, mas o Guarani busca um outro lateral direito. Um dos nomes que surgiu, o Rian, atleta de 21 anos de idade, esse jogador foi emprestado do Vila Nova para o Ipiranga nessa temporada de 2025, fez 24 jogos, marcou 3 gols. É um atleta que a diretoria acha interessante, os homens do futebol e também o técnico Matheus Costa, mas ele não chegaria para ser o titular da posição, né? E é claro que esse atleta, ele gostaria de ter mais rodagem. E qual que é a situação? Tem outros clubes atrás dele. Em outros clubes que estão procurando ele, ele chegaria para ser titular. No Guarani não tem essa situação. Eu sei que outros clubes da Série C estão buscando ele, como por exemplo, o Brusque. É um dos times que tem um interesse no jogador. Então, não é certeza que o Guarani irá contratá-lo. Existe a possibilidade, mas não é certeza por essa situação. Outro jogador que até me perguntaram, que surgiu o nome dele, o Gustavo Maia, atleta que tem 24 anos de idade, ele que atua como meia e também como ponta. Esse jogador é muito interessante, ele fez a base toda no São Paulo. Ele atuou no Sub-15, no Sub-17, no Sub-19, no Sub-20. É um jogador que foi revelado pelo São Paulo em 2020 e depois ele foi para o Barcelona. Jogou no Barcelona B, acreditem se quiser. Depois ele voltou emprestado para o Brasil, para o Internacional, jogou no Inter em 2021 e 2022 e depois ele foi emprestado para o Valência e também jogou no Valência B. Depois ele volta para o Brasil, joga em 2023 no Vila Nova, 2024 no Náutico, até ser negociado com o Sport em 2025. Esse ano, aí que está o problema.
ele jogou 16 jogos pelo Sport no primeiro semestre e foi negociado, emprestado do Sport para o Criciúma no segundo semestre, em junho. E daí o que aconteceu? Jogou só um jogo pelo Criciúma B e jogou só um jogo pelo Criciúma principal. Os números dele esse ano são horríveis, né? Só 2 jogos nesse segundo semestre, e um pelo time B e outro pelo time principal do Criciúma, e o custo-benefício dele é muito alto. Como os números foram ruins em 2025, o salário é muito elevado, então é difícil que o Guarani contrate o Gustavo Maia. Não é impossível, mas é difícil que esse jogador jogue no Bugre. Até porque o Guarani está fazendo uma boa análise, né? Tem analisado mais de 200 atletas ao longo desses últimos meses, dá para dizer assim, né? São atletas interessantes que o Guarani tem analisado, mas é claro que não dá para trazer todos. Outra situação de centroavante. O Bruno Santos, como eu disse lá no início, ele pediu o dobro para jogar no Guarani. Ganhava 60 mil durante essa Série C, ou seja, pediu 120. O Guarani achou muito alto, pelo custo-benefício do Bruno Santos. Ele até foi bem, marcou gols importantes na primeira fase da Série C, e vale relembrar que o futebol dele sumiu na segunda fase. Quando o Guarani mais precisou, o futebol do Bruno Santos sumiu. E daí, é claro, tinha propostas do exterior, que o Bruno Santos disse que estava analisando, e agora tem uma proposta do Londrina. Eu até conversei com algumas pessoas da imprensa de Londrina, o Londrina que acabou de subir e foi vice-campeão diante da Ponte Preta, e o Londrina vai disputar a Série B do Brasileiro. Então existe a possibilidade do Bruno Santos jogar a Série B pelo Londrina, e no Guarani ele está praticamente descartado. O Guarani está analisando outros 4 nomes de centroavantes no mercado, e 2 deles devem ser contratados. Os nomes ainda não vazaram, estão sendo mantidos sob sigilo. E o Guarani está buscando a contratação de 2 centroavantes no mercado. Até porque, né, o Guarani está sem centroavante. Então o Guarani precisa. O Kevin, do Sub-20, vai ser promovido ao profissional, mas não dá para jogar toda a responsabilidade no Kevin. Se bem que vale o torcedor relembrar também. Nesse ano, o João Marcelo, que saiu justamente da Copinha, do time Sub-20 do Guarani, foi o principal jogador no Campeonato Paulista. Foi o artilheiro do Guarani com 4 gols, o goleador do Bugre, e chamou tanta atenção que foi vendido para o Atlético Mineiro no final do Paulistão. Ou seja, quem sabe, né, se o Kevin tiver algumas oportunidades com o Matheus Costa, e se a bola dele entrar, aí ele ganha confiança e também ganha espaço no elenco do Guarani, que está montando um elenco, pelos jogadores já anunciados, mais experientes do que em 2025. Esse é o objetivo, ter jogadores mais experientes e mesclar com alguns que vão subir da base, além dos atletas que vão permanecer no Guarani. Sobre o Kelvin, ninguém mais falou do Kelvin, né? Porque o Kelvin não tem mais propostas. É provável que o Kelvin continue para o Campeonato Paulista. E aí o Guarani tente aumentar o contrato dele, porque é um jogador muito interessante e tem contrato até o fim do ano que vem com o Guarani. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin. Falando a respeito de reapresentação, né, como eu disse agora há pouco, amanhã jogadores começam a chegar no Guarani. Não são todos, mas eles começam a chegar no Guarani. E goleiro? Goleiro continua a mesma situação que eu falo há alguns dias. O Fernando Miguel, que é um atleta muito interessante para o Guarani, é o plano A, continua sendo o plano A. Algumas pessoas, veículos de comunicação já deram que ele teria se distanciado, que teria esfriado, mas não esfriou. A situação é o seguinte, o Guarani
até em respeito ao Ceará, tem um bom relacionamento com a diretoria do Ceará, está esperando terminar a Série A do Brasileiro, porque apesar de reserva, o Fernando Miguel pode entrar no time do Ceará e o Ceará está disputando para não cair para a Série B, que é muito importante para o Ceará. O Fernando Miguel tem contrato até o fim desse ano com o Ceará, tem 40 anos de idade, tem um salário elevado, né, mais de R$100 mil. Só que o Fernando Miguel, no Guarani, tem uma boa proposta e, é claro, ele é a prioridade no Guarani. Inclusive, até o final dessa semana, eu já tinha prometido no início, né, mas até o final dessa semana, nós vamos bater um papo com o preparador de goleiros do Guarani, com o Arzu, para falar de planejamento, para falar de goleiro para a próxima temporada, para falar dos goleiros que passaram pelo Guarani e os que vão ficar também, porque o torcedor quer saber muito sobre goleiro, e eu já disse, o Fernando Miguel deve ser o goleiro para a próxima temporada titular, ele que é um cara muito experiente, e é claro, o Guarani precisa de segurança nessa posição, Batista. Não faz sentido, né, antecipar a rescisão de contrato do Fernando Miguel. O campeonato da Série A está chegando ao seu final e o Ceará está precisando dele. Como eu disse, o Breno Beretta pode entrar em algum momento, pode ter necessidade de contar com o goleiro. O que o goleiro, se antecipasse a rescisão, faria no Guarani? Nada. A reapresentação é amanhã. Só que começa com trabalhos físicos, o trabalho efetivamente com bola vai demorar aí mais de uma semana para começar. Então não há necessidade do rompimento do contrato, faltando tão pouco tempo para terminar a Série A do Brasileiro. Com relação ao Kevin, a diferença do João Marcelo é que o João Marcelo disputou a Copa São Paulo e depois deu sequência entrando no Campeonato Paulista. Salvo engano, marcou 5 gols, né, no Paulista em 9 jogos. Mas o Kevin não vai poder fazer isso, porque com a antecipação do Paulista, começando no dia 11, vai rolar praticamente simultâneo com a Copa São Paulo. A Copa São Paulo tem a data de estreia do Guarani na Copa São Paulo, Breno? Acho que é dia 2, né? Deve estrear dia 2, por aí. Eu vou confirmar aqui, Batista, eu não tenho de cabeça, eu vou confirmar aqui. Mas é o seguinte, deve ser dia 2, ou dia 2 ou dia 3. Acho que não tem a tabela ainda. A Federação Paulista de Futebol anunciou os grupos, mas não anunciou a tabela. Então, mas deve ser dia 2, dia 3. Então, se o Kevin estiver integrado ao elenco de profissionais, não tem como ele servir o time que vai disputar a Copa São Paulo. São coisas que não se coadunam. Vai servir ao time profissional, estará fazendo a pré-temporada. Aliás, ô Breno, repita aí sobre a pré-temporada. Você trouxe em primeira mão, até colocou imagens na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. Mas a audiência é rotativa. Hoje, uma pessoa entrou em contato comigo, perguntando onde seria a pré-temporada do Guarani. Então, é necessário estar sempre repetindo a informação. Então, repita a informação onde é que o Guarani fará a pré-temporada. O Guarani vai fazer a pré-temporada, Batista, no centro de treinamentos onde atua o time feminino do Red Bull Bragantino. Se chama HWT Esportes. Esse local, eu estava até conversando com algumas pessoas que trabalham lá no Red Bull Bragantino, era utilizado pelo time masculino também antes da construção do novo CT, porque eles fizeram um CT muito bonito, que fica entre Atibaia e Bragança Paulista, né? E agora o time feminino continua atuando por lá.
HWT Esportes, o centro de treinamento que tem uma infraestrutura muito grande. Ainda não está definido se o Guarani vai fazer um acordo com eles, algum tipo de permuta, ou se o Guarani vai pagar para ficar por lá, né? É provável que pague, até porque eles alugam esse espaço para clubes também. Então o Guarani vai para lá, para Bragança Paulista, no dia 8, na próxima segunda-feira, e vai ficar por lá até o dia 17 de dezembro, que é uma quarta-feira. Depois disso, o Guarani deve definir, ou um pouco antes disso, deve definir onde vai treinar a partir do dia 18. É claro que tem aquele período de folga de Natal, folga de Ano Novo, mas durante o período, até o início do Campeonato Paulista, até o primeiro jogo contra a equipe do Primavera, o Guarani precisa de um local para treinar. Então deve treinar ou em Campinas ou mesmo próximo de Campinas, porque tanto o Brinco quanto o CT ainda não estarão com o gramado pronto, Batista. Eu quero ouvir o CH, mas antes, atenção homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. E todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para a sua barba, o seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi, ou acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Ô, CH, o Breno falou sobre apresentar, o Guarani deve apresentar entre 8 e 10 reforços nos próximos dias. Existe o ideal e o possível. O ideal é que todos estivessem aí à disposição a partir de amanhã, que é a reapresentação. Mas como tem, agora há pouco falamos aqui do Fernando Miguel, alguns jogadores que ainda têm compromissos. Então não será possível reunir todos na reapresentação, que será amanhã. Mas no decorrer da semana, aí é possível que todos vão chegando. E você se lembra quando nós entrevistamos de forma exclusiva o executivo de futebol do Guarani, Farney Coelho, ele disse que contrataria entre 8 e 10, aliás, entre 14 e 15 jogadores. Então, se 8 ou 10 vão chegar, o Guarani já contratou 5, então isso significa que, após a apresentação desses 10, o ciclo de contratações estará encerrado em CH. Ô Batista, essa semana na apresentação, exames médicos, uma série de protocolos obrigatórios para você iniciar uma pré-temporada. Eu acho que não há tanto prejuízo assim. O ideal seria todo mundo já estar treinando e o time formado. Ponto. Isso não é possível, não é? Então, o Guarani não pode abrir mão, por exemplo, de um goleiro da estirpe, na minha modesta opinião, do Fernando Miguel. Espera mais uma semana que vem ele começa a trabalhar. E eu não acho que 8 jogadores, pelas saídas e entradas, sejam suficientes para disputar o Campeonato Paulista
e na sequência do Campeonato Brasileiro. Não acho. Eu não estou falando de nível técnico, estou falando de quantidade, porque teve esse time que se apresentou na Série C, teve muitas deficiências, né? Teve deficiência no meio campo, teve deficiência no ataque, teve problemas nas laterais, a zaga já está resolvido. Aliás, contratar goleiro e zagueiro e volante é mais barato. Agora é o grande desafio, você conseguir contratar gente de qualidade do meio campo e principalmente os atacantes. Aí você precisa, para convencer o Caboclo a jogar no Guarani, né, pelo calendário que tem, você precisa ter bala e relacionamento. Bala é dinheiro, larjan, não é? Então eu estou assim, bastante esperançoso pela linha adotada de contratações dos homens de defesa e meio campo, né, mais de proteção, para projetar a qualidade técnica. Eu estou aqui supondo, tá, gente? É conjectura pura. Não tenho nenhuma informação quem o Guarani vai contratar, quem não vai contratar. Também não é um dever que me cabe. Eu estou aqui só para dar minha opinião sobre aqueles que saíram e aqueles que vão chegar. Então, eu tenho essa expectativa de aumentar a qualidade técnica do que aí tinha. Espero que eles sigam essa linha de competência e reforcem o time. Mas eu ainda fico com aquela colocação do Farney Coelho naquela entrevista que fizemos. 12, 14 jogadores por aquilo que representa o Campeonato Paulista. Só quero lembrar vocês que são 8 rodadas apenas, tá? É diferente do campeonato desse ano. Então, a urgência de se pontuar, ela é muito grande, desde a primeira rodada. Isso significa que o time tem que entrar acelerando no campeonato para não ter problema na sequência. Eu estou falando do primeiro objetivo, tá, gente? Evidentemente que o ideal seria estar entre os 8 melhores para passar a próxima fase. Mas eu entendo que pelas dificuldades, o primeiro objetivo tem que ser alcançado e é de permanência na Série A do Campeonato Paulista. Depois as coisas vão encaixando e tem um detalhe importante que a torcida não pode se esquecer. Muitas vezes você monta um time com nomes inquestionáveis. Eu vou começar pela defesa. Se não der um casamento ali de um back do lado direito com outro do lado esquerdo, se não der um entrosamento, ali é um ajudando o outro. Ou um atrapalha o outro, ou ajuda e a coisa vai embora. Então, você traz nomes muito interessantes, como o Guarani fez, e de repente na prática a coisa é diferente. Isso serve para as outras posições, principalmente para a zaga. Meio campo precisa ser uma coisa bem equacionada, né? Canhoto, destro, cara defensivo, que tenha visão periférica, que tenha bom toque de bola, não é? Bom, Carlos Henrique, mas se tiver todos esses argumentos, os caras estão na Champions League. Mais ou menos isso. E no ataque, vamos ver, né? O que abriu mão, não é que abriu mão do Brunão, não vai contar com o Brunão. Agora, quem vai contratar no lugar, né? O Brunão, eu entendo. No ataque, a única coisa que realmente eu gostei foi a subida do Kelvin. Eu acho que esse menino tem tudo para fazer um grande campeonato paulista. Espero que ele não sinta a responsabilidade, vai entrando aos poucos, mas eu gostei. Agora, o restante tem que aguardar, Batista. E sobre a sua pergunta de maneira objetiva, começa essa semana, ótimo. Se começar a semana que vem também, tendo 10 dias de preparação, porque o problema que o Guarani está tendo, Batista, todos terão, e os grandes clubes terão ainda mais, porque eles estão jogando praticamente até a metade de dezembro, tem que dar férias obrigatórias, e vão voltar só depois do dia 10, longe da primeira rodada. Então, vamos aguardar. Mas repito o que eu tenho dito todo dia. O Guarani está seguindo um sentido de contratações muito interessantes, Batista. 18:05, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate dessa terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Tá, mas hoje acho que é um pouquinho mais curto aqui por conta da transmissão aí do jogo decisivo
entre Juventude e Santos, lá no Alfredo Jaconi, grande transmissão aqui na Bandeirantes. Então nós vamos rapidamente pro Fala Galera e Amanhã, de forma... Tigrão, o jogo é amanhã. É amanhã, então hoje dá para ir mais lento. Então vamos rapidamente para o Fala Galera de hoje. Bruno Santos está de saída do Guarani. Atacante vai fazer falta? Vai. Jogador que tem intimidade para fazer gol é uma raridade hoje, especialmente no nível de Série C de Campeonato Brasileiro. É muito difícil. É um sacrilégio encontrar um cara que bota a pinóia para dentro. Haja vista aí que o artilheiro da Série C fez 8 gols. Né? Toró e o outro menino lá do Londrina. Então é complicado. Então vai fazer falta sim, é um cara que sabe que tem intimidade, não é nenhum super craque, não é um jogador eminentemente técnico, mas é um jogador de boa presença de área. E eu acho que está um pouco acima da média de atacantes da Série C. Então vai fazer falta. Agora, também dobrar salário assim, né? É Brunão, né? Bom, vai fazer falta e tal, mas o Careca parou faz tempo, infelizmente. Fala Galera da Ponte. Vamos lá. Quantos por cento... Isso aqui é brincadeira, pô. Quantos por cento o Elvis representa do time da Macaca hoje? Levando em consideração as últimas atuações do meio. Olha, eu vou pegar o parâmetro do time que terminou a Série C, tá? Porque pro Campeonato Paulista nós não sabemos nem se o Elvis fica. Então qual é o dado, vamos chamar assim, de dado consolidado que a gente tem? A última vez que o Elvis jogou com aqueles companheiros. Digamos que o time tenha mais ou menos o mesmo padrão técnico, com algumas permanências, inclusive, com alguns enxertos e com a permanência, inclusive, do Elvis. Eu respondo mesmo colocando aqui que é apenas uma ilustração, é apenas e tão somente uma configuração em números, né, em percentuais, de algo que não é ciência exata, que é o futebol. Mas para atender aqui, né, a essa maneira de tentar quantificar a importância do Elvis, inteligentemente proposta aqui pela nossa produção, eu vou dizer que tecnicamente ele representa 30% e fisicamente ele representa 10%. Oi, bebê, Batista. chamou, falou. Só um detalhe, eu até questionei uma pessoa aqui, uma fonte, sobre essa situação do Kevin. Eu falei, o Kevin vai jogar a copinha ou não? A princípio ele vai jogar a copinha, só que tem um porém. Tanto o Kevin quanto os jogadores que vão subir, eles vão treinar também com os profissionais durante a pré-temporada. Se eles estiverem arrebentando nesses treinamentos, se o Matheus Costa achar que eles são importantes para o início do Paulistão, aí 1, 2 ou quantos forem necessários não vão jogar a copinha e a prioridade total é o profissional. Batista. O grande problema, né, é que a Copa São Paulo tem jogo de 3 em 3 dias. Então não tem como treinar com o profissional e jogar na Copa São Paulo. Pelo Não dá. menos, na minha visão... Não, é que eles vão treinar... Oi? Eles vão treinar agora. Eles já vão começar a treinar agora com os profissionais. Então, na mas pré-temporada. o time da Copa São Paulo não vai treinar? Também vai treinar. Agora, como que eles vão se dividir, eu não sei. É uma boa pergunta. Treina de manhã com o profissional e à tarde com o júnior. Não dá, pô. Você não consegue servir a dois senhores. Eu não consigo trabalhar aqui na Bandeirantes e também na CBN, ou na Rádio Central, ou na Rádio Jovem Pan News. Eu não consigo. Ou eu foco aqui em 100%, ou vou para outro lugar e foco em 100% lá. Então, se ele vai trabalhar no Júnior, não vai fazer o que o Guarani fez no ano passado, que puxou um zagueiro que estava muito bem na Copa São Paulo, acho que é o Pedro Manuel, estava arrebentando, marcou gol de puxeta, fez o diabo lá, estava pintando o novo imperador Júlio César. Ah, esse moleque é bom, traz aqui pro profissional. Desfalcou o Júnior na taça e não jogou nenhuma. Então tem que definir. Não, ó, vai na taça até o final, arrebenta, mostra o seu trabalho,
a taça tem muita visibilidade e depois você já está integrado. Terminou lá, você vem para cá. Ou já subiu, ó, arruma outro aí, treinador. Arruma outro, Jairo Blumen. Arruma outro aí pro Sub-20. Esse aqui já está treinando com o profissional. Agora, ficar com um pé em cada canoa costuma dar capote. E o Breno já ligou para uma fonte para saber se o moleque vai estar na Taça São Paulo ou no Campeonato Paulista, que vão correr paralelamente. Paralelamente. Esse ano não tem essa. A taça acaba 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. E o Campeonato Paulista começa 24, 23 ou 26. Não. Esse ano vão correr pau a pau. Vai ser um perereco. Leandro Bolles diz que já me ligou aqui, diz que narra Taça São Paulo à tarde e Campeonato Paulista à noite. Para ele não tem problema. Que ele é narrador jovem, ele tem muito pique, né? Já me ligou aqui, diz que pode contar com ele. Falei, isso aí você não tem que falar comigo, você fala com o Batista. E o Breno tem tanta fonte, mas tanta fonte, que ele já ligou para uma fonte para saber se o Kevin, é Kevin, né, o nome do menino? Se ele vai jogar... Kevin com W. Kevin. Kevin. Não dá pra colocar um apelido nesse cara, pô. Vamos chamá-lo de... Ninguém consegue acertar. Uma hora é Kelvin. Mas peraí, então. Outra hora é Kevin. Então, uma sugestão. Que quer? Fala de novo aí, Breno, por favor. E tem o seguinte também, né? Ainda bem que tinha um Kelvin lá na ponte também, né? Nossa, já imaginou o Kelvin volante? Esse aí é Kevin. Esse é Kelvin. Kelvin. E tinha aquele da ponte lá que era Kevin. Kevin e esse novo agora. Esse atacante é Kevin. Eu vou falar pra você, eu vou acabar parando com isso aqui, viu? Não tá dando mais não, pô. O Batista. Vai dar um nó na cabeça do Tigrão, hein? Pô, tá louco, velho. Pô, põe Pelé, Garrincha, pô. Ô, Breno, você gosta tanto de fonte, mas você tem tanta fonte que já chegou pra mim aqui que você, de tanto que você gosta de fonte, que você comprou 3 títulos. Um do Fonte São Paulo, um do Fonte Santa Teresa e um do Fonte Sônia em Valinhos. Sócio de 3 fontes. O duro é pagar a mensalidade, né? Só assim para ter tanta fonte. Não. Mas você já entra como permutão, entendeu? Depois você manda alô e dá tudo certo. Eu acabei de consultar, Batista, é o seguinte, eles vão se apresentar, esses jogadores do Sub-20 aí, os 5 que devem subir, já Ligou com o profissional. Eles vão... Ligou pra fonte de novo? Pô, essa fonte sua vai ficar louca, cara. Não, mas essa é outra pessoa, mas eu não posso falar, né? Eles vão se apresentar com o profissional, eles vão treinar com o profissional, aí a tendência é que eles desçam para o Sub-20, porque eles já estão integrados, já jogaram o campeonato Sub-20, né? Paulista, acabaram de jogar, então a tendência é que eles desçam para jogar a Copinha aí no início do ano, mas inicialmente agora eles vão treinar com o profissional. É por esse motivo que, se tiverem arrebentando, o Matheus pode falar, não quero que vá jogar a Copinha, fica aqui com a gente, vocês vão jogar o Paulistão. Não, mas aí tá certo, aí tá correto. Começa o trabalho com os profissionais, aliás, são 3 jogadores, né? Ian, o goleiro, o Kevin, que é o atacante, e o volante Lucas Martins. São 3 jogadores que vão treinar com o profissional. E aí depois eles vão ser integrados ao time da Copa São Paulo para disputa da competição. Eu tenho a impressão... Não é isso que o Breno disse não, hein? Se eles começam treinando com o profissional e estão treinando muito bem, tchau Copa São Paulo. E aí é um problema também. Por quê? Claro, a prioridade é o time profissional. Tá São Paulo já se prestou ao papel dela, que está trazendo já os 3 jogadores para o time de cima. Agora, e se eles não estiverem arrebentando? Aí vem lá uma voz de comando e fala, pode integrar na Taça São Paulo, já vimos aqui. O moleque não vai se sentir
rebaixado de categoria? Não, mas é o seguinte. Eles farão treinamento com o profissional até o dia 15. Hoje é dia 2. Então, os 3 vão fazer treinamento com o profissional até dia 15. Após o dia 15, eles serão integrados ao time da Copa São Paulo. Aí não tem o profissional, eles vão treinar com o time da Copa São Paulo e vão disputar a Copa São Paulo. Então, inicialmente com o profissional e depois aí os jogadores estarão à disposição do Jairo Blumer para a disputa na Copa São Paulo. Mas agora, o Kevin, ô Batista, se ele marcar 3 gols até o dia por treino, aí o Matheus Souza vai falar assim, ó. Matheus Costa. Matheus Costa, pô. O Matheus Costa vai dizer assim, ó. Ô, Jairo, você é meu parceiro, te considero muito, mas arruma outro aí, tá? Esse é sintomático. Se o cara tá arrebentando e de repente o moleque começa a treinar bem e o Guarani ainda nem repôs um jogador contratado pro lugar do Brunão. Aí vai devolver pro Júnior? Não vai devolver, não. Não vai devolver, não. Isso aí, eu tô bancando aqui. Agora, se eles estiverem só compondo o grupo, o problema é que eles já foram profissionalizados. Eles já subiram. E aí vai disputar a taça? Eu acho que não devia disputar a taça, não. Se já mostraram mérito, se já reuniram condições, qualidades, demonstraram isso, integrou, treina para o Campeonato Paulista e dá chance para meninos igualmente bons de bola, que não iam participar da taça e que, em função disso, podem ir para o time que vai disputar a Copa São Paulo. E tem um outro aí também, o Nicolas, zagueiro, que também vai ser integrado ao profissional. Pode ser integrado, né? Certo, são 3. Goleiro Ian. Esse Ian é com H, não sei se é Rian ou Ian. Qual é a pronúncia? É Ian mesmo. É Ian mesmo, é né? Ian. Ian com H. Ian. Kevin com W e o Lucas Martins, que é volante. E tem esse Nicolas, que é zagueiro. Ô Batista, tem o Porfírio. Pelo que eu soube, são 4. O Ian, o Lucas, inclusive, é o capitão do time, o volante. O Porfírio, que é o atacante, e o Kevin. Pelo que eu soube, são esses 4. E dia 20 seria a data que eles voltariam, 20 de dezembro, para o time sub-20. Isso se não ficarem direto com o profissional, mas a data estipulada é dia 20. Eu tenho a impressão de que o Guarani estava pensando, quando falou em negociar o Kelvin, estava pensando no aproveitamento desse Lucas Martins. É um baita de um volante, tem muita qualidade, e aí se o Kevin fosse negociado, né, o volante, aí ele poderia integrar o time profissional e talvez até ter aí oportunidade para jogar no time titular. Ele tem bola para isso, tem qualidade para isso, embora seja muito jovem. Mas como o negócio não evoluiu, né, do Kelvin, então mesmo assim ele será integrado ao profissional. Não vai ter oportunidade se o Kelvin estiver disponível aí para o Matheus Costa, para a sequência da temporada 2026. Se o Kelvin tivesse saído, aí seria uma baita de uma possibilidade de aproveitamento desse volante que é muito bom, já tive a oportunidade de vê-lo jogando. Bom, daqui a pouco mais informações do Guarani. Agora são 18 horas e 20 minutos, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, estamos chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro, porque hoje começa a penúltima rodada da competição. 2 jogos serão realizados nesta noite. Em São Januário, o Vasco recebe o Mirassol às 7 da noite e 9h30 tem Grêmio e Fluminense. A rodada prossegue amanhã, 7 da noite, Fortaleza e Corinthians, 7h30, transmissão da Rádio Bandeirantes tem Juventude e Santos. 8 da noite, Bahia e Sport, no mesmo horário tem São Paulo e Internacional. 9h30, Atlético Mineiro e Palmeiras, Flamengo e Ceará, além de Red Bull Bragantino e Vitória. Vamos ter na quinta-feira este jogo às 7h30 da noite, Cruzeiro e Botafogo fechando a rodada. Lembrando que a 38ª rodada, os jogos serão realizados no domingo. Flamengo pode ser campeão nesta rodada, tem 75 pontos, o Palmeiras tem 70, o Cruzeiro tem 69 pontos. O Mirassol, que joga hoje, é o 4º colocado com 63 e o Vasco é o 11º colocado com 45. Juventude e Sport já estão rebaixados na briga para permanecer na Série A. Ceará 43, Vitória 42, Santos 41, todos fora da zona do rebaixamento. O Inter abre o Z4, tem 41 e o Fortaleza é o 18º colocado, tem 40 pontos ganhos. São os jogos importantes do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada da competição. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h25 até 19h30. Informação, opinião de verdade e muita participação dos nossos ouvintes. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E atenção, se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Dá uma olhada lá na gôndola. Quando for comprar temperos, dá uma olhada na marca. Se for a Aroma das Ervas, aí sim, pode levar, porque essa é a boa. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. E aqui pelo chat, pessoal participando. Carlos Lemos Matozinho, Seleção Brasileira Feminina 3, Portugal 0 no primeiro tempo. Ouvinte Clécio Arruda, brasileiro, campeão brasileiro e vice roubado. Merece uma diretoria melhor. Ele deve estar se referindo ao Guarani Futebol Clube. Campeão brasileiro em 78 e vice que foi roubado em 1986, campeonato que terminou em 87. Aquele pênalti no João Paulo, o interminável. E o jogo contra o São Paulo foi para pênaltis depois da prorrogação e o Guarani perdeu nos pênaltis. Por isso que ele se refere de que o vice-campeonato, o Guarani ficou com vice, que o título foi roubado. 18h29, continue participando, mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Roite Batista, hoje, 2 de dezembro, 2 anos sem o Zé Arnaldo que você chamava de Escorpião Rei. Olha, incrível, né? Como passa o tempo. Realmente, 2 anos que perdemos o grande Zé Arnaldo que está morando no céu. Foi uma perda terrível
para a crônica de Campinas, para o jornalismo de Campinas. Mas ele está num lugar muito melhor do que todos nós, né? Está morando com Deus. Boa tarde, Carlos Batista. Rogério do Ouro Verde. Ponte acabou de postar uma foto do Bruno Lopes. E isto mostra que ele fica na Ponte. Abraço para você, muito obrigado, ouvinte Rogério do Ouro Verde, grande distrito do Ouro Verde, ouvindo a programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes. São 18h30, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Isaí Pedrão. Batistão, vamos começar falando da Ponte Preta, ainda repercutindo as eleições da Ponte Preta. O Eberlin, que agora é primeiro vice-presidente e também assume o cargo de diretor de futebol profissional e também do futebol amador, as categorias de base aí da Ponte Preta. E no domingo, o Breno Beretta esteve lá nessa segunda etapa das eleições da Ponte Preta, conversou com o Dr. Torrano, o atual presidente, conversou também com o Eberlin, e o próprio Eberlin fala agora sobre esse novo cargo que ele vai ter na diretoria executiva da Ponte Preta e cita a atenção especial que ele vai fornecer ajuda ali para as categorias de base da Ponte Preta. Vou mostrar para todos vocês que eu não sou centralizador, como vocês falam. Como eu disse, eu vou revelar, já revelei preparador físico que hoje está na seleção brasileira. Revelei 2 ou 3 treinadores. Revelei inúmeros jogadores. Revelei fisioterapeuta. Revelei gerente do departamento de registro. E eu tenho certeza, um executivo de futebol do Corinthians é cria minha também, o Fabinho. Eu tenho certeza que eu vou revelar 2 grandes nomes, que é o Brigatti e o Ricardo Coelho. Aonde eu deixei a desejar, já disse numa entrevista com o Elias, talvez nas rádios também, foi no departamento amador. Então vocês vão ver o Marquinhos muito mais no departamento amador do que no profissional. Eu tenho que sair daqui 4 anos com o time reserva ter sido feito dentro da Ponte Preta, aqueles outros que não são os reservas, outros 10, 12, também, se possível, forjado aqui dentro, talvez algum deles até jogando na equipe principal. Isso é que eu vou tentar fazer, mudar a filosofia, não que o pessoal que não fez isso agora, não fez porque não teve todo o carinho necessário de minha parte, todo o tempo necessário de minha parte, todos os investimentos necessários de minha parte, e eu vou lutar para terminar aquele centro de treinamento, né? Essa é uma meta minha. Então o Torrano fala de diretor de futebol, não vou me furtar, vou ser o responsável, mas eu tenho certeza que está em ótimas mãos, e as entrevistas do futebol serão feitas, vocês devem indagar o João Brigatti, tá? Por respeito, não é para me isentar não, ele sabe que eu não me isento jamais. Mas é ele que vai falar do futebol da Ponte Preta e o Ricardo também quando for necessário. E o Eberlin também fala sobre uma renovação dos membros do Conselho Deliberativo da Ponte Preta e cita também a importância de torcedores se tornarem conselheiros da Macaca. Nós temos o doutor Mário Sérgio Tonholo, advogado, exerceu o cargo de diretor jurídico. Temos uma conversa constante onde nós vamos fazer uma escola de conselheiro, uma escola de dirigente. Há 20 anos atrás, eu e o doutor Armando Abdala criamos, 23 anos atrás. É o Conselho Jovem. Se não me engano, o filho do Armando Abdala foi o primeiro conselheiro jovem. Nós temos que voltar a fazer isso para rejuvenescer o conselho, dar um pouquinho mais de estofo ao nosso conselho, de conhecimento ao nosso conselho, o que é ser conselheiro. Essa casa não é para perguntar se o treinador vai embora. Não é para perguntar qual jogador vai ser contratado. Essa casa é para direcionar o caminho para a diretoria executiva, né? De valores, de projetos, de planejamentos, e aí sim a diretoria tocar de acordo com os 300 conselheiros. Isso nós precisamos ensinar também ao conselheiro. Eu já tive reunião aqui que eu vim, um conselheiro me perguntou quantos pãezinhos a Ponte servia no café da manhã. Tudo bem, é uma pergunta. Mas a Ponte é bem maior que isso, né? A Ponte, e essa busca por novos valores e resgatando também pessoas importantes como o próprio Abdala, Tagino, Newton Levantese, que estava no conselho, agora vem para a mesa. A Ponte quer todo mundo, ninguém é dono da Ponte Preta.
Nós não queremos 3 ou 4 que ficam nas redes sociais ou mandando bilhetinho para vocês o ano todo. Espero que agora eles parem com isso, né? Pensem na Ponte Preta, tá? Que a gente olhe lá para os camarotes, quando a Ponte estiver ganhando, a pessoa fique contente, não triste. Porque tem gente aqui que fica na oposição por 4 anos, triste, porque a Ponte vai conseguindo sucesso, conquistando sucesso. Então, mas é meia dúzia só. Essa meia dúzia o Conselho não quer nas proximidades do Conselho. E nós vamos fazer tudo para que eles cada vez se afastem mais. Agora, tem que ter oposição, tem que ter cobrança e acredito que só assim a Ponte Preta vai crescer, mas com pessoas que queiram o bem da Ponte Preta, não que queiram o benefício próprio. E o Abdala, citado aí pelo Eberlin nessa fala dele, o Abdala que foi presidente da Ponte Preta entre 2018 e 2019, naquela oportunidade acabou renunciando por problemas de saúde. Ele, que agora vai ser presidente do Conselho Deliberativo, fala justamente sobre esse retorno após essa renúncia em novembro de 2019. É sempre um desafio, guardado as devidas proporções de cada momento. Mas eu acho que a áurea da Ponte Preta, que envolve a Ponte Preta, é muito diferente agora. A gente tem uma visão mais clara da frente, de trabalhar com afinco para restabelecer o que é a Ponte Preta no cenário. Então, com a entrada do Dr. Torrano, uma série de coisas, com certeza a gente vai gradativamente em busca desse objetivo. E o Abdala também fala sobre a importância do Conselho Deliberativo, principalmente nesse momento que a Ponte Preta vem enfrentando de dificuldade financeira. Essa é uma situação que acho que já foi esclarecida pelo Dr. Torrano, presidente da diretoria executiva. A Ponte tem uma série de dificuldades em todas as áreas, principalmente na jurídica e financeira. Então, cabe ao Conselho a dar todo o suporte necessário para que a diretoria executiva possa desenvolver todos os seus trabalhos. E agora falando um pouco sobre o time da Ponte Preta, o elenco alvinegro que tem reapresentação marcada para o dia 8 de dezembro, a próxima segunda-feira. Como eu trouxe ontem aqui, a diretoria já acertou a contratação do Cristiano, meia de 38 anos, disputou parte da última Série C com a camisa do Londrina, foi vice-campeão vestindo a camisa do Tubarão, fez 10 jogos com o time do Londrina e agora também a diretoria da Ponte Preta encaminha a contratação de Thiago Coelho. Ele que é um goleiro, disputou a Série C pelo Caxias, foi titular absoluto pelo time do Rio Grande do Sul, participou em 23 partidas durante toda a Série C, ficou apenas um jogo fora por conta de suspensão, é um jogador de 30 anos e chega, é claro, para ser o reserva imediato do Diogo. Recentemente a Ponte Preta fez um acordo com o Diogo Silva, ele permanece no Majestoso em 2026 e agora a Ponte Preta encaminha a contratação do Thiago Coelho para ser reserva. Vale lembrar que nesta temporada a Ponte Preta contou com 4 goleiros no elenco, o Diogo Silva, o Matheus Kaiser, o Pedro Rocha e também o Guilherme Viana. O Matheus Kaiser estava emprestado, já foi devolvido ao Brasiliense, não fica no Majestoso para 2026. O Pedro Rocha recebeu uma proposta do Juventude, essa proposta agradou o Pedrão e ele deve vestir a camisa do Juventude na Série B do ano que vem. Juventude foi rebaixado da Série A para a Série B. E o Guilherme Viana, garoto da base, deve seguir integrado ao elenco profissional e deve seguir ali como terceiro ou quarto reserva. Com a contratação encaminhada do Thiago Coelho, a diretoria da Ponte Preta aí acerta a terceira contratação, terceiro nome encaminhado para 2026, além do Thiago Coelho e do Cristiano que eu citei também. Tem a questão do Ebert, um atacante que estava de saída do América de Natal e são 3 reforços aí da Ponte Preta para a próxima temporada. E falando do Elvis, mais uma vez, o Batista até citou aqui que ele postou no Instagram uma foto ali com olhos, um emoji de um gorila ali. A torcida da Ponte ficou muito eufórica. O contrato do Elvis acabou no último domingo, dia 30 de novembro. E recapitulando aqui, como eu disse, entrei em contato com o jogador. Ele falou que ainda não tem nada acertado com a diretoria, não tem nada assinado, mas o desejo dele, como ele falou, sempre foi permanecer na Ponte Preta. A ideia da diretoria também é contar com o Elvis para 2026, então esse desenrolar aí, essa permanência do Elvis deve ser selada ainda essa semana, Batista.
São 18h39, quero ouvir os comentaristas, mas antes, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou veículos importados, uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Afinal, são 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e na região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Começa com você, Tigrão, 18h41, tá aí o noticiário da Macaca. Aos poucos, as coisas vão entrando nos eixos. Claro, é evidente que falta ainda a questão financeira, mas já tem o novo presidente, já tem o diretor de futebol, nomes começam a surgir de que serão contratados. Enfim, a roda começa a rolar, hein, Tigrão? Bem timidamente, o que era esperado, e tomara que ela, no dia a dia, até a estreia no Campeonato Paulista, possa adquirir um ritmo suficiente para que a Ponte seja bastante competitiva no próximo Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e também na Série C do Campeonato Brasileiro. A situação é extremamente preocupante, ainda a gente carece de maiores informações de quais os caminhos a Ponte irá percorrer, com quais recursos irá contar e qual a estratégia para resolver uma situação de inadimplência de processos trabalhistas sem precedentes na história do clube. A gente fica aqui torcendo para que tudo dê certo e deseja boa sorte para todos os envolvidos. E você, CH, a sua opinião também sobre a Ponte Preta. Começa a coisa a, pelo menos, indicar um norte. Até então era uma situação muito complicada, né? O torcedor muito preocupado, mas as coisas começam a acontecer. CH. Batista, mas de maneira muito tímida, né? Tá muito devagar ainda e fica extremamente complicado comentar em cima de uma situação de tanta incerteza, né? Não tem jeito de desassociar. Às vezes eu recebo pelas redes sociais, aí pelo WhatsApp, poxa, Carlos Henrique, mas só fala da Ponte, só fala de salário atrasado, de parte financeira. Mas nós vamos comentar o quê? Não tem outra coisa a ser comentada. Se você pegar o meu comentário de hoje, ele é igual de terça-feira passada, porque a situação não mudou. Eu tinha expectativa que quando aclamado, o Torrano pelo menos desse uma declaração de alento, não é? Para a torcida. Não aconteceu ainda, tem que esperar. Ele é um presidente, uma pessoa de muita credibilidade, eu estou botando muita esperança na administração dele. Só que tem um detalhe, são tantos os problemas que se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma estratégia financeira, você pode ficar em maus lençóis. Veja que a Ponte está sem contratar faz tempo. Sofreu transferban em cima de transferban. Agora veio o bloqueio de dinheiro, de cotas, feitas pelo Hélio dos Anjos. Então, perceba, o número de problemas, você precisa ter dinheiro. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro para contratar. Ah, vai antecipar a verba. Legal. E como é que vai fazer para pagar a folha de pagamento do ano que vem?
Como é que vai fazer para surgir novos dinheiros para a ponte sobreviver? Vai fazer empréstimo? Vai ficar na mão de empresário? Como é que vai ser? Então eu sinceramente estou muito preocupado, estou esperançoso, porque, vou repetir, o presidente que assumiu na ponte é um cara de muita credibilidade. Agora, fica até difícil para a gente falar para o nosso ouvinte qual é o sentido das coisas da ponte. A situação é muito preocupante, muito preocupante. Já foi adiada a apresentação dessa segunda para outra segunda. Será que no dia 8 vai ter a apresentação mesmo? Será? Não sei, vamos aguardar. Eu sempre fico aqui na torcida pelo melhor. Espero que a ponte encontre seu caminho. Mas eu definitivamente, Batista, tenho dito isso todo dia, estou muito preocupado com a situação financeira do clube. A apresentação era para hoje, a reapresentação, e foi mudada, foi transferida para segunda. Então, menos de uma semana, né? Era na terça hoje, foi para segunda, próxima segunda-feira. Ouvinte participando, Batista, boa tarde. O outro ouvinte está enganado. A foto postada pela ponte é apenas para agradecer os patrocinadores. Como foi postado uma foto do Toró também. E o Toró não fica. Verdade. Dê uma olhada aqui nas redes sociais. A ponte agradece a Desktop, que anunciou durante todo o período de 2025 na camisa da macaca. E tem realmente a foto do Bruno Lopes e a foto do Toró. Então não dá nenhum indicativo de que o Bruno Lopes vai permanecer. E o Toró já foi embora, né? Pertence ao Botafogo, vai se reapresentar lá ao time do Botafogo, não sei se permanece, acho até que sim, ou se não permanecer, o Botafogo vai reemprestá-lo. Mas ele tem contrato com o Botafogo de Ribeirão Preto. Batistão, isso mesmo, o Toró tem contrato com o Botafogo até julho de 2026, mas eu tenho a informação que o Toró não deve seguir no Botafogo. Tem negociações também com a Ponte Preta para a permanência do jogador, mas ele também, é claro, muito valorizado, foi artilheiro da Série C, recebeu sondagens de outros clubes da Série B também. Mas no Botafogo a chance é muito baixa do Toró permanecer no time de Ribeirão Preto. 18h47, ouvinte no ar, mensagem de áudio, ouvinte participando. Boa noite, Batista. O caminho é investir na base, né? A ponto de revelar jogadores, fazer caixa, fazer dinheiro, aproveitar o máximo possível desses jogadores para ajudar o time e futuramente vender eles por um preço bom, né? Assim vai equilibrar as contas, né? E pagar essas dívidas aí intermináveis da ponte. Um abraço, aqui é o Messias de Souzas. Abraço, Messias. Mais um. Boa noite, Batista, integrantes da mesa da Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano. A diretoria está posta, né? Nova diretoria. Tá tudo indo assim de uma forma boa, né? Mas e os pagamentos dos atletas que foram campeão e até agora tá como? Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batistão. Tudo bem? Ô, Batistão, tem uma pergunta para vocês aí, pro Tigrão, pro CH. Essa composição da ponte aí que ela fez aí. Diz que agora eu vi em alguns lugares aí que o presidente vai ser remunerado, é verdade isso? Vocês estão sabendo alguma coisa? E o Eberlin também, sendo diretor de futebol, ele vai ser remunerado? Vocês estão sabendo? E o valor, vocês sabem? Se eles for remunerado, é claro. Um abraço para todos vocês aí, ó. Moisés de Galha. Abraço, Moisés. O Estatuto da Ponte não permite que diretores sejam remunerados, a menos que façam uma assembleia de sócios e o estatuto seja modificado. Mas o estatuto não permite nem remuneração para o presidente
e nem remuneração para o diretor de futebol. Tem remuneração o executivo de futebol. Agora, pelo que eu entendi, o Breno esteve lá. Pode até falar, se for necessário, se quiser, né? Mas o que eu entendi da matéria que o Breno colocou no Os Donos da Bola é de que o Marco Eberlin será o diretor de futebol e o João Brigatti o executivo de futebol. Até essa gestão, o João Brigatti era coordenador, passa a ser o executivo. Então, coordenador ou executivo, aí sim pode ser remunerado. O diretor não. Então, a menos que tenha feito uma alteração, eu não tenho conhecimento dessa alteração, mas o presidente não pode ser remunerado e o diretor também. Oi, bebê. É isso que você disse mesmo, Batista. Não houve nenhuma alteração. Alguém deve ter falado aí, conversa de WhatsApp para o nosso ouvinte ou na internet, mas não houve nenhuma alteração no estatuto. Segue tudo igual. Tanto presidente, diretores, todos os diretores, né? Não só diretor de futebol, diretor financeiro, diretor de todas as funções, né? As diretorias da Ponte Preta, ninguém recebe dinheiro. Remunerado mesmo, como você disse, o Brigatti e o Koyama, eles são funcionários da Ponte Preta, eles cuidam do futebol, os dois são remunerados. Agora, presidente da Ponte Preta, diretor, esse tipo de situação, não. Tem uma fonte me informando de que o estatuto foi modificado o ano passado. E está previsto, sim, no estatuto remuneração para o presidente e para o diretor de futebol. Eu não tenho conhecimento dessa modificação. Não noticiamos aqui na Bandeirantes, nem na rádio e nem na televisão. Normalmente, o que acontece é que quando vai se alterar o estatuto, tem que fazer uma postagem, um comunicado, uma publicação. Essa publicação convocando os sócios, aí tem a assembleia e o estatuto é mudado na assembleia. Eu não lembro, sinceramente. Aqui na Bandeirantes não teve nenhuma divulgação de mudança de estatuto. Mas essa fonte está me informando que o ano passado o estatuto foi mudado. Seria necessário termos o conhecimento do estatuto. E aí sim, lá no estatuto deve estar previsto até o valor da remuneração. Eu não sei se realmente teve mudança no estatuto. Vou checar, vou atrás da informação, mas essa é uma fonte importante que está me informando de que houve sim modificação e vai ter uma remuneração para o presidente também, diretor de futebol. Seria uma grande notícia, né? Que essa seria, quem sabe, uma garantia de que os salários não atrasariam mais. Porque daí vai atrasar o do presidente também. Sabe como é que é, né? Prefiro... O meu não mexe no meu. O meu não. Aqui não, Aqui não, Giló. Então é o seguinte, ó. Vamos fazer tudo aqui. Pode ter um monte de erro, mas a partir de agora salário não atrasa mais, mas tem que ser para a folha toda, né? São 18h54, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem
bem, abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h58. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi.
a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra a sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas dos 3 propostos pela produção do programa. Vamos ao tema 1. Crespo não conseguiu repetir uma escalação desde a sua volta ao São Paulo. Sofrendo com muitas lesões no ano, o treinador não conseguiu firmar um esquema tático no tricolor desde que retornou para a sua segunda passagem. Na goleada para o Fluminense, por exemplo, São Paulo tinha 13 desfalques no departamento médico e mais 2 suspensos. Pauta 2. TV do México diz que Cruz Azul tem vantagem abismal contra o Flamengo. Em matéria publicada na TV Azteca, apontou que a quantidade de jogos pode fazer a diferença no duelo. Enquanto o Flamengo chegará ao jogo de número 76 na temporada contra o Cruz Azul, o time do México fará sua partida de número 54 no ano. Apesar da diferença na quantidade de jogos, os dois times se enfrentam em meio a uma sequência decisiva e com pouco tempo de descanso. O Flamengo pode conquistar o Brasileirão esta semana, nas 2 rodadas finais. E o Cruz Azul avançou nas quartas de final da Liga, a Liga do México, a Liga local, e disputa os jogos da semifinal antes do duelo contra o Flamengo, partida marcada para o dia 10 de dezembro, às 14 horas, horário de Brasília. Pauta 3. Ex-presidente do Santos, Orlando Rolo, sugere ao Juventude entregar o jogo para ajudar a rebaixar o Internacional. Abre aspas. Sejam inteligentes e levem o Internacional com vocês. Não cometam o mesmo erro que o Santos fez em ressuscitar o Palmeiras em 2014, quando impediu o rebaixamento de um rival. Fecha aspas. Escreveu o ex-presidente em uma publicação que traz o serviço do jogo nas redes sociais do próprio Juventude. O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com a mesma pontuação, 41 pontos, do Inter, que perde no saldo de gols. A equipe paulista enfrenta o Juventude, já rebaixado, nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi. Jogo terá a transmissão de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. Amanhã a jornada começa às 7 da noite para o jogo que está marcado para as 7h30, com a análise de Gleger Zorzin e reportagens de Breno Beretta. Aliás, por falar em Breno Beretta, começo com você. Qual o tema que você escolheu para hoje, bebê? Eu escolhi esse do Orlando Rolo, né, antigo candidato à presidência do Santos, falando essa situação aí de entregar jogo. Isso daí não existe, né, mais no futebol, né? Pode ter existido, pode ter acontecido, mas hoje seria uma falta de respeito e profissionalismo do time do Juventude se fizesse esse tipo de situação. Eu acho que o Juventude vai entrar em campo, vai honrar a camisa do Juventude, isso daí não existe. E outra, tem muita mala rolando por aí. A mala chamada mala branca, né, que é para o time tentar ganhar, mesmo o time estando rebaixado.
E veja só a importância do jogo, né? O Santos já divulgou foto do pessoal viajando, do Neymar viajando. Então eu acho que o Santos não vai ter facilidade nenhuma para vencer o Juventude. E essa história de entregar para prejudicar o Internacional é uma grande bobagem do Orlando Rolo. E para você, Tigrão, 19h05, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje, hein, Tigrão? Ex-presidente do Santos também. Ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, né? De não cometer uma atrocidade dessa, de sugerir que um time profissional, que já está rebaixado, é coisa da vida, pode cair o Santos também, que esse time entregue o jogo para salvar o Santos e derrubar o Internacional. Isso é fraude futebolístico. Ninguém pode entregar jogo. Tem que ir lá e, ao invés de entregar o jogo, se entregar ao extremo para ganhar o jogo. E para acabar de desgraçar tudo, depois de sugerir uma atrocidade futebolística dessa, eu ainda vou confirmar o nome dele. E o nome dele é Orlando Rolo. E tenho dito. E você, CH, qual o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Eu quero falar do São Paulo, porque o que aconteceu nessa temporada foi um negócio de deixar o torcedor do São Paulo maluco. Muitas contusões, jogadores que não equilibraram o custo-benefício, não deram retorno, não entregaram aquilo que o São Paulo precisava. E isso é um pouco do reflexo da parte administrativa. Aí viu o Casares agora, né? Sai esse, sai aquele, como se isso fosse resolver. O que ele tem que mergulhar, não é? Se eu pudesse falar alguma coisa para o presidente do São Paulo, é mergulhar para saber e entender o que está acontecendo com esse departamento de fisiologia e o departamento físico do São Paulo. Porque é inconcebível, tá aí, você colocou... O treinador poucas vezes pôde repetir um time, porque toda hora tem jogador machucado. Eu não estou falando de suspensão, estou falando de jogador machucado. E os três principais, Caleri, Lucas e Oscar, os três machucados e de maneira grave. Não sei qual é o peso de responsabilidade do departamento físico, mas se eu fosse presidente do São Paulo, eu investigaria. São 19h07 em Campinas, ouvinte participando. O Laco Batista, o Estatuto da Macaca foi alterado. Alguns itens em 2023, no mês de agosto. Abraço para você, muito obrigado, Laco, pela sua participação. Batista, mais um grande campeonato decidido na bola aérea. Gol do Flamengo sábado após cobrança de escanteio. Portanto, o Tigrão precisa te respeitar mais quando você traz os dados de gols de bola parada. Tô sempre falando isso, né? Sobre a bola parada. Muito obrigado ao Renato Alves. Pela lembrança, Renato, saindo aí em minha defesa. Tô sempre falando, mas não é de agora, ó. Há muito tempo que eu estou falando de bola parada, que decide jogo 70% em média. No futebol, 70% em média dos gols nascem de bola parada com 1 ou 2 toques. Obrigado. Então essa é mais uma prova de que eu estou com a razão. Todas as vezes que defendi a minha tese. Quem é o campeão da Libertadores? Flamengo. Tá bom, Renato como é Alves. que saiu o gol do Flamengo que deu o título? Renato Alves. Você viu que se arrumou, Renato Alves? Muito obrigado. E ele tá errado? Pô, você podendo... Ah, porra, viu? Eu quero falar aqui que o Brasil, a sua maior seleção de todos os tempos, que é a seleção de 70, ela ganhou a final de uma Copa do Mundo, e não uma Libertadores qualquer, uma final de Copa do Mundo, e nessa final
ela tomou posse em definitivo da taça da Copa Jules Rimet. Em definitivo. Depois derreteram ela aí, acho que lá no Rio de Janeiro. Sumiu, né? Um monte de ouro que foi roubado lá. Então, o Brasil meteu 4-1 na Itália. Nenhum gol foi de bola parada, viu, Renato Alves? Obrigado, hein? Bom, nós estamos, se você ainda não percebeu, Tigrão, estamos em 2025. Então o Corinthians esses foi campeão jogadores paulista. que você está citando O Corinthians aí... foi campeão paulista em 2025, ganhando do Palmeiras de 1-0 no Allianz e empatando em 0-0 em Itaquera. 2025, tá bom para você, 2025? Ou você quer que eu já antecipe o que é que vai acontecer em 2026? Isso eu não consigo. O gol do Yuri Alberto no Allianz foi com bola rolando e muito bem construído. E a chance que o Palmeiras teve para levar o jogo para os pênaltis, foi num pênalti. E pênalti para mim é bola parada ou é bola rolando. E aí o Hugo Souza pegou. Então a bola parada não definiu o Campeonato Paulista, não definiu o Campeonato Brasileiro. A bola parada é importante, faz parte do futebol. Agora 70%, eu queria que você me apresentasse um relatório dos 1.000 e não sei quantos gols do Campeonato Brasileiro, 500 gols, eu não sei quantos foram, e me mostrasse se aconteceram até agora 500 gols, se 350 deles foram de bola parada. É que às vezes você não sabe fazer conta de cabeça. Então você fica com essa conversa de 70%. 70% é muito alto, Batista. Eu fiz um levantamento lá levantamento. atrás. Você não é alterofilista, pô? Lá quando eu comecei a falar, eu peguei um recorte de 3 anos. Toda rodada ia lá e verificava de que maneira os gols saíram. 70%? Recorte do Campeonato Brasileiro em média. Com 70%? Em média. Vou sair pelado. Se você mostrar esse número pra mim, eu saio pelado. Aí na Paula Souza, vou até lá no Balão da Morte e volto. Eu faço frente e verso pras câmeras de segurança. Vocês vão adorar. Então não então, vou pelo fazer amor o de levantamento Deus, para nos eu poupar, falei de né, 70, eu dessa joguei desgraça. uma chumbada pra você engolir com anzol e tudo. Mas 70, aí eu falei de 2025, do campeonato que foi decidido entre São Paulo e Corinthians e Palmeiras. Que o palmeirense não engoliu até agora, porque, o Corinthians tem um time hoje, tem muita história, muita rivalidade, mas muito inferior tecnicamente ao Palmeiras. Um gol de bola rolando, Yuri Alberto, bola do Memphis Depay, rolando, construída, vem tocando lá de trás, enfia na diagonal e o Yuri bate cruzado e faz o gol. Aí, 1-0, vai pro segundo jogo, não sai gol, nem de bola parada, nem de bola rolando. Mas aí vem a maldita bola parada dos 70% do Batista, né? Não, bendita, não maldita. Aí o Palmeiras bate e perde. O Hugo Souza pega. Nem de pênalti saiu o gol de bola parada. Agora, você está dizendo que são 70%, eu não vou contrariá-lo. Porque vai que você esqueceu de tomar um remedinho hoje, aí eu vou ficar com remorso. Eu nunca esqueço de tomar o meu remédio. Eu tenho refluxo e tomo o omeprazol, né? Chama Nexum, todo dia. Porque o dia que eu esqueço, aí realmente a garganta começa a queimar. É o único remédio, graças a Deus, que eu tomo, né? Isso Até aí... fui no médico, ele falou, não é possível, você só toma isso. Pressão, foi medir 12/8. Não é possível, alguma coisa está errada. Comprou o médico. Doutor Chaim, médico da Unicamp. É incomprável. Como é que é o nome do remédio que você toma? Nexium, 40 miligramas. Peraí. Já olhei aqui. Derruba até tarado. É um remédio para refluxo. Que é a única coisa que eu tenho, né? Infelizmente, não tenho o que fazer. Ou toma um remédio, Cuidado, hein? ou então opera. Cuidado que derruba tudo, hein?
Olha, são 19 horas e 14 minutos em Campinas. Ouvinte participando, mandando para cá participação. Vocês perseguem a Ponte Preta. A Ponte já contratou mais jogadores. Fique com o time de vocês. O Elvis tem um pré-contrato com a Ponte. Avelar Martins. Bom, Avelar, veja, você... Primeiro que eu tive que fazer um esforço para tentar ler o que você escreveu aqui, né? Você escreve muito mal. É um horror. Mas consegui decifrar o que você colocou. Então, primeiro, aqui os nossos times são Ponte e Guarani. Então, quando você se refere, fique com o time de vocês, você está se referindo, como você é Ponte Pretano, você está se referindo ao Guarani. Realmente o Guarani é o nosso time. Assim como o Bugrino, quando se refere o time de vocês, ele está se referindo à Ponte Preta. E realmente a Ponte Preta é o nosso time. Nós fazemos um trabalho voltado para os torcedores campineiros e também para os torcedores que não estão em Campinas, mas estão na região metropolitana ou estão esparramados aí por qualquer lugar do mundo e nos acompanham pela internet. Então, quando você se utiliza desse tipo de indicativo, né, tentando de alguma maneira nos ofender, eu digo para você que você não nos ofende. Ao contrário, você está nos elogiando, porque os dois times de Campinas são realmente os nossos times. Tanto o Guarani quanto o Ponte Preta e Guarani. Nós fazemos um trabalho voltado para os times de Campinas. É por isso que você tem 2h30 de graça aqui na Rádio Bandeirantes, todos os dias no período da tarde, e mais 1 hora, aliás, meia hora, na hora do almoço, com a apresentação do CH, um programa compacto, nossa área, das 11h30 até o meio-dia, e 1 hora na Band, TV aberta, de graça, praticamente com 80%, 90% do noticiário destinado aos times de Campinas. No seu caso, o time da Ponte, a Ponte teve os jogos transmitidos pela Band, inclusive a decisão do campeonato, e rendeu à Band a maior audiência da história da TV Band em Campinas, numa audiência realmente fenomenal. Então isso significa que o trabalho está dando certo, está funcionando. Nós temos uma audiência, graças a Deus, enorme, tanto na Rádio Bandeirantes quanto na tela da Band. Batista, adoro todos vocês. Você, o Tigrão, o Gleger, o CH. Vocês são impagáveis. Marcel, de Barão Geraldo. Abraço para você, Marcel. Muito obrigado pela sua participação. Está dizendo aqui o Edivalmir Massa. Breno Beretta, estais a atirar no escuro, mala branca, mala preta, o que é, meu amigo? Do que é que o Edivalmir está falando, hein? Ah, tá. É sobre o Juventude, é isso? Que vai receber mala branca? Ah, muito provável, né, Batista? Porque tem muitos times... O Breno disse o seguinte... Tem muitos times... O Orlando Rolo, presidente do Santos, ex-presidente... Não, Juventude devia entregar para prejudicar o Inter, assim salva o Santos.
E o Breno falou, no profissionalismo não existe isso. E tem mais. Além da parte profissional, que é uma obrigação, vai rolar mala branca. O que é mala branca? Time interessado na vitória do Juventude, que já caiu, para derrubar o Santos, vai mandar dinheiro para o Juventude. Alguém tem dúvida disso? Ó, na Série B, que terminou com os promovidos no final de semana passado, no domingo, veja o que aconteceu. O Criciúma estava já montando o time para a Série A. Ele foi jogar com o Cuiabá, que não subia e nem caía mais. Mas o Remo precisava vencer o jogo dele, precisava de uma derrota do Criciúma, que subiria com um empate mesmo o Remo ganhando. O que aconteceu lá em Cuiabá? O Cuiabá, que fazia um amistoso, um cumprimento de tabela, ganhou do Criciúma, que jogava o acesso. Estava praticamente já na primeira divisão. Aí o Remo ganhou e o Criciúma perdeu para um time que era intermediário de tabela, o Cuiabá. Isso que é mala branca, Edivalmir. E a pimenta acabou, viu, Edivalmir? Pode mandar mais. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. E agora na lata. Responde na lata. Na sua opinião, Primavera acertou em efetivar Rafael Marques para a disputa do Campeonato Paulista. Ele já era auxiliar fixo do clube desde 2023 e agora terá a oportunidade de ser o treinador. Essa notícia veiculamos hoje no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até 13h. Começo com você, CH. Qual é a sua opinião sobre o fato? Acerto, Primavera. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? É uma responsabilidade muito grande, torço para que dê certo, mas lembrando, é a primeira vez que o Primavera disputa a Série A1 do Campeonato Paulista. Campeonato muito pesado. Boa sorte para o Rafael, mas é ousadia e tomara que dê certo. E tem um lado positivo. Ele sabe tudo do clube, já estava lá, já conhece a cultura, mas não é Série A2. Só lembrando a todos os envolvidos. E você, Breno Berenta, a sua reflexão? Como ele está lá como auxiliar desde 2023, foi jogador do Primavera em 2022, eu acho que acerta porque ele conhece tudo do clube. Vamos ver na prática. Primavera que terá o Poveda no Campeonato Paulista. Guarani tinha interesse no Poveda,
mas o Poveda tem um pré-contrato com o futebol japonês e ele poderia disputar somente o Campeonato Paulista. A Ponte também tinha um interesse, mas ele não quis ir para a Ponte. Talvez, né, foi revelado pelo Guarani e não se sentiu à vontade em jogar pela Ponte. Mas pelo Guarani ele jogaria, só que tinha esse problema. Somente no Campeonato Paulista o Guarani queria ele para o ano inteiro. E aí ele foi para o Primavera, que é o time do Nenezini, que é o empresário do Gabriel Poveda. Durante o primeiro encontro de executivos de futebol, a CBF apresentou o plano de ter ao menos 30 árbitros profissionais a partir do ano que vem. A intenção é de implementação do núcleo de profissionais de arbitragem durante a Série A de 2026. A proposta prevê capacitação dos demais árbitros para padronização e possibilidade de ascensão. O programa prevê um salário fixo com um pagamento de bônus por partida. Os contratos serão anuais, com rotina semanal de treinos. Se o plano sair do papel, será mais um acerto dessa administração da CBF. Começo com você, Tigrão. Acho que será um acerto, sim. A gente sempre cobrou a arbitragem profissional. Se botar na mão de Nego do Ramo para coordenar o projeto, eu acho que é um acerto, sim. E você, CH, sua opinião? É o primeiro passo. Tomara que dê certo na prática. Vamos torcer porque precisa mudar e melhorar a arbitragem no Brasil. E você, Breno Beretta, a sua reflexão sobre o tema? Eu acho que é muito importante, como disse o CH, precisa melhorar a arbitragem. Aliás, nesse encontro, mais de 100 executivos, o Farney Coelho, que é o executivo do Guarani, esteve por lá. Eu sigo com você, bebê. Na sua visão, o Palmeiras ainda tem chances de conquistar o Brasileirão ou o campeonato já é do Flamengo? Para mim o campeonato já é do Flamengo. E para você, Tigrão, o Flamengo já pode ser considerado campeão brasileiro antes das duas últimas rodadas? Sim, pode beijar o defunto, fechar o caixão e seguir o cortejo. Antes do CH, só divulgar aqui o nome dos ganhadores dos ingressos. 4 ingressos para cada ganhador do Termas de São Pedro. André Reynold de Carvalho. André Reynold de Carvalho, 19, o telefone 99137, números finais que não vou divulgar, evidentemente. E Leonardo de Moura Álvares. Leonardo de Moura Álvares. 11, o telefone 97151 e os 4 números finais que não vou divulgar. Eles terão até o dia 5 próximo para retirar os presentes aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, número 2799, Jardim São Gabriel, é na saída, bem na saída, no topo do bairro, aqui na saída para Valinhos, das 9 à 1 e das 14h30 até as 17h30. Parabéns aos ganhadores e muito obrigado para todos que participaram. E aí, CH, qual é a sua reflexão sobre o tema? Flamengo será campeão amanhã. Abraço para você, CH, e até amanhã. Um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, se Deus quiser. Lembrando o Breno Beretta que dia 4, depois de amanhã, sai o negócio lá na Band, das 8 até as 16, ele tem que ir lá para pegar o peru. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Obrigado, tá meninas. aí, né? Não briguem, não se esbofeteiem, não se estapeiem,
Calma que tem Tigrão para todas. É Tigrão, né? Tigrão mais afoito do que bode velho vendo um cercado de cabritas. Eu peru pra você também, Batista. Valeu, Breno. Um abraço pra você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. O Tigrão não vai fazer o jogo amanhã porque ele disse pra mim, me confidenciou, porque o Bilal não estará no Santos, então ele não vai fazer o jogo. Levamos ferro lá na Copa Imprensa, ô bebê? Perdemos, Batista. Perdemos por 5-2 para a equipe da IPTV. Vamos disputar o terceiro lugar. Mas eu já demiti o treinador no vestiário. Eu falei, espero que ele não apareça mais na minha frente. Eu que vou escalar o time. Uma mensagem no sábado à noite. Você vai lá amanhã ver a semifinal. Tem dois falando ao mesmo nosso tempo. O time é bom. 5-2 pro adversário. Virou uma confusão, pô. O Tigrão e o Bebê, os dois falando ao mesmo tempo. Não, tem que ele ser um me de ligou cada sábado vez, à enquanto noite. um burro fala, o outro murcha a orelha. E o terceiro burro aprende. Ô Batista, ele me mandou mensagem sábado à noite. Por favor, vá lá amanhã que nós vamos pra final. Pode ir confiante que o time é bom. Aí eu não consegui ir. Ontem tô lá na Band, vi o Breno meio macambúzio, surumbático. Breno, quanto foi o negócio lá? Pô, perdemos. Ah, pô, tá louco. Aí, ó, descobrimos o A gente culpado. vai disputar o terceiro lugar com o campeão do ano passado. Curiosamente, quem ficou em primeiro e segundo perdeu a semifinal. Mas vamos disputar o terceiro lugar. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Eu agradeço de coração. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate.